Fala galera, tudo bem com vocês? Fala galera, sejam já é demais. Sejam todas bem-vindas a este vídeo. Nossa, meu enquadramento tá horrível. Péssimo enquadramento desse vídeo. Foda-se. Vamos gravar assim mesmo. Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre linguagem neutra. Então, galera, seguimos aqui com o nosso dia 425 de muita gripe. Não, mentira, já tô bem melhor, muito obrigado. Por quem perguntou, ninguém perguntou. Ninguém quer saber como é que eu tô. Não, mentira, a galera se preocupa muito comigo. Gente, obrigado pelas orações, né, galera? Obrigado pelos... Nossa, me babei todo agora. Obrigado pelos desejos de melhoras para a minha gripe. Espero que seja gripe, né? Não seja Covid também. Não sei, tô melhor já, né? Tô no final já da pior parte já passou. Apesar de não estar sentindo sabores, nem cheiros, nem paladar, não ter olfato, nem paladar. Está tudo certo. Até que é bom. A comida da minha mãe é muito ruim. Até que é bom que eu não sinto gosto de nada. Vamos lá, gente. Então vamos falar sobre linguagem neutra. Esta semana, o prefeito de Porto Alegre, que eu não sei o nome também, nem quero saber, sancionou uma lei, né? Ele vetou uma lei que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas do município porto-alegrense. Tchê. Então, assim, Porto Alegre é proibido agora, de acordo com o prefeito de Porto Alegre. Ele disse que linguagem neutras aqui não. Tchê. Ou seja, o projeto já tinha sido até aprovado pela Câmara de Vereadores em maio deste ano, né? Então agora ele pegou e proibiu. O prefeito de Porto Alegre sanciona a lei que veta o uso de linguagem neutra em Porto Alegre. Em todas as escolas do município é proibido utilizar linguagem neutra e também nas correspondências oficiais administrativas do centro administrativo, que é também conhecido como prefeitura. Então vamos lá, galera. Vamos falar então sobre a linguagem neutra. Se você não sabe o que é linguagem neutra, eu estou aqui para te explicar. Não, mentira. Eu vou tentar fazer o meu melhor para tentar explicar então o que é a linguagem neutra. What the fuck is neutral language? O que é esta tal da linguagem neutra, né, galera? Então vamos lá, para quem não tá familiarizado com essa história da linguagem neutra e toda essa polêmica, né, eu vou abrir aqui. Ai, caraca, por que eu fechei o bagulho sendo que eu vou usar? Me diz. Por quê? Vamos procurar lá. Bota a musiquinha de elevador. Aqui, achei meu negócio que eu escrevi. Língua neutra. Então vamos lá, galera. Vamos entender o que é esta coisa da linguagem neutra. A linguagem neutra, então, ela foi feita para incluir pessoas que estão excluídas. Um beijo, blogueirinha. Está sendo feita para incluir pessoas que não estão incluídas, não estavam incluídas até agora nesta grande festa que é a vida. Vamos lá então. Então, a linguagem neutra vai incluir pessoas não binárias, tá? Que também fazem parte. Ou seja, isso é uma pauta LGBT, né, galera? Então, a gente tem que estar por dentro disso, né? Nós que somos LGBTQA+, nós que somos LGBTQIA+, a gente tem que estar por dentro aí das coisas que estão acontecendo, né? Vamos sair da nossa bolha, né, galera? Vamos sair desta bolha, vamos estourar a bolha. Então lá, galera. Por exemplo, assim, ó, meninas, né? Em vez de usar meninos e meninas, a linguagem neutra sugere a palavra menines. No lugar de alunos, então eles vão dizer alunos, eles vão dizer alunos. Puta que pariu, mano. Tá difícil. É a gripe, gente. O dia que inventarem um remédio pra gripe que não dá sono, eu vou ficar muito feliz. Então, galera, voltando aqui. Então, alunos funciona para alunos e alunas. Entende? Então, substitui ali o finalzinho, né? E menine serve para meninos e meninas. Alune serve para alunos e alunos. Tá difícil hoje, alunos e alunas. Mas por que vocês lembram que a gente aprendeu na escola lá? Que assim, ó, se tem, por exemplo, 20 meninas, 20 mulheres numa sala e um homem, a gente vai utilizar o masculino para abranger todo.
né? E isso é horrível, né? Porque é sexista, né? A gente sabe que as mulheres já têm muito mais espaço na sociedade, estão cada vez ocupando mais espaços de poder, né? Cada vez conseguindo mais a sua ascensão, evolução não, né? A sua conquistando espaço de poder, ponto. Então, assim, ó, né, é no mínimo estranho num lugar onde tem 20 mulheres e um homem predominar o masculino, né? Então, por que não, né, adressar, quer dizer, por que não adressar do inglês? Ai, eu tô todo perdido nos idiomas. Então, assim, gente, a gente acaba, né, fica comigo, não desiste de mim. Até o final desse vídeo eu tenho certeza que você vai entender, se você não entendeu ainda essa questão. Então, assim, se a gente pegar e falar homens, meninos e meninas, né, seria, sei lá, muito trabalhoso, né? Então usa meninas, né? No caso, se eu tenho 20 meninos e uma menina, eu vou dizer, então, menines, né? Tá, mas assim, por que, né, que eles estão inventando essa moda, né, agora? Tipo, ai, que frescura, né, que não sei o que e tal, não sei o que. Só que, gente, isso serve pra inclusão, né? Então, inclusão de quem? Quem que tá sendo incluído, quem que tá sendo coberto, né, por esta mudança que se propõe, que é a inclusão da linguagem neutra, né, que tem a ver também com os pronomes, mas a gente já vai chegar nos pronomes depois. Primeiro eu vou falar dos meninos, dos alunos, tá? Pra gente poder entender melhor essa questão aí. Então, assim, isso inclui pessoas que são não binárias, tá? O que são pessoas que são não binárias? Pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Tá. Então, pessoas não binárias, para quem é da minha época, assim, para quem é das antigas, é como se fosse aquela pessoa andrógina, sabe aquela pessoa que não se identifica nem com o masculino, que a gente olha, assim, tipo Boy George da nossa época, assim, né? Ficava aquela coisa, não é nem homem, nem mulher, nem masculino, nem feminino, é andrógeno. Então, assim, as pessoas que são não binárias, elas não se identificam nem com o feminino e nem com o masculino, elas não têm gênero definido. Então, por isso que a linguagem neutra teria essa abrangência, iria utilizar então essas pessoas que não se veem identificadas nem com o gênero masculino nem com o feminino e também contemplando as pessoas que são intersexo. O que são as pessoas que são intersexo? Então, voltando um pouquinho mais no passado, a gente tinha as pessoas que a gente chamava de hermafroditas. Então, assim, as hermafroditas são aquelas pessoas que nasceram com um sexo não definido. Por exemplo, o cara pode ter nascido com um pênis, mas aí nasceu sem os testículos, por exemplo. Então era muito comum lá na época, lá no momento do nascimento, identificou-se lá que a criança tinha sexo indefinido, ou que ela era hermafrodita. Então as pessoas iam lá e já definiam pela própria criança, assim. Então tem casos de homens que nasceram com um pênis e sem os testículos que os médicos optaram na hora do nascimento por fazer uma vagina no cara. E aí o cara chega lá e cresce e vê que não era nada daquilo ali, né? Ou seja, decidiram o sexo da pessoa sem nem perguntar pra pessoa, né? Porque ela era uma criança quando ela nasceu. Então, assim, essas são as pessoas intersexo. Sim, intersexo existem. Ou seja, é a letrinha I lá da sigla LGBTQI de intersexo. Então, então a linguagem neutra, então, cobre essas pessoas que não se identificam nem com o masculino nem com o feminino e também as pessoas que são intersexo. Inclusive os médicos já na classe médica, as pessoas falam, ginecologistas, por exemplo, falam pessoas com útero, né? Porque existem homens trans que têm útero, então eles são homens e têm útero. Então eles já falam pessoas com útero. Então tá vendo a importância de poder dar um terceiro, digamos assim, pronome, uma terceira forma de se expressar para poder incluir essas pessoas que existem, que estão aí e que de certa forma sempre foram excluídas a vida toda e aí agora com a linguagem neutra elas se sentem pertencentes desta grande festa que é a vida. Eu tô cansei, preciso chá. Que delicioso este chá com gosto de nada. Na caixinha dizer que era hortelã, mas não tem gosto de nada. Pra mim, essa questão de linguagem neutra é só uma questão de tempo, tá? Porque assim, a língua, ela é uma língua, o português, ela é uma língua viva, né? E tudo que é vivo evolui, se adapta, muda, né? Então assim, nada mais natural que o português evolua também. Então ninguém mais fala voz mercê, né? Hoje em dia a gente fala voz, foi evoluindo, né? Voz mercê, voz você. Então assim, uma língua viva, ela evolui. O português mesmo já passou por vários acordos ortográficos entre vários países que têm o português como língua
oficial para deixar o português mais parecido entre esses países. Então, assim, já é aí uma questão de mudança e adaptação também. Então, acho que a questão da língua do gênero neutro é só uma questão de tempo. Então, assim, as pessoas podem xingar, podem dizer que são contra, podem dizer que é uma babaquice, que é uma coisa burra, que é uma coisa idiota, e um monte de merda que as pessoas falam, mas é só uma questão de tempo para a linguagem neutra chegar para ficar. Então, assim, ó, não adianta você se. Não adianta. Não adianta. Aceita que dói menos. Então, assim, eu só acho que a linguagem neutra que tem o X no lugar. Então, assim, por exemplo, se em vez de dizer alune, a escrita vai ser, a grafia vai ser alun X, né? Ou alun arroba no final. Eu acho que isso aí no futuro vai ser descartado, porque isso na minha opinião, assim, pode dar problema na hora de fazer leitura, né? E de pronunciar também. Como que pronuncia? Linux, não, né? Então, tipo assim, na questão da pronúncia, isso pode dar problema. Na questão também de aplicativos que fazem leitura de texto para pessoas que são surdas e para pessoas que são cegas ou que têm baixa visão, isso pode dar problema lá nesses aplicativos que vão fazer essa leitura desses textos quando eles têm X e quando eles têm arroba. Então eu acho que essa questão do X e do arroba vai sair fora. E vai ficar só a questão do E mesmo. E além do E, existe o pronome, né? Elo e delo, né? Pra falar, então, né? Muito comum já em discussões, a gente vê em séries como Sex Education, essa discussão já. Quais que são os seus pronomes, né? Os seus pronomes são quais? É que em inglês existem já os pronomes que são neutros e as palavras que são neutras. Então, por exemplo, assim, se a gente pegar uma palavra em inglês que é secretary. Secretary pode ser secretário ou secretária. Ela não tem um gênero específico. Ela é gender neutral words, são palavras que têm o gênero neutro. Então, assim, sei lá, teacher, né? A gente pega teacher, friend, professor, a gente tem professora e professor em português. Mas em inglês só tem uma palavra, teacher, que vale para ele ou para ela. Tem também o them, né, que é eles ou elas. Então assim, tem essa questão em inglês, já tem um monte de já existe essa discussão e eles falam assim, mas qual é o pronome que você utiliza, né? Eles falam o them e o him, o her, né, que é dele, dela, ele, ela. Então assim, em português, a questão também se fala do elo e do delo, no caso de falar das pessoas, né, que são não binárias, e pessoas que são intersexo, pessoas que não se identificam nem com masculino nem com feminino. Então a gente, em vez de utilizar o ele, o dele ou o dela e o ela, vai ser utilizado então o elo e o delo. Então, acho que aí já abrangi também, acho que já dá pra começar a entender, né, o porquê, né? Em alguns aplicativos também de namoro e sites, a pessoa pode escolher os próprios pronomes pelos quais ela gostaria de ser chamada. Então vai lá, aparece o ele e o delo, e não sei se aqui no Brasil ainda tem, provavelmente já deve ter, mas nos Estados Unidos tem essa questão do him, do her e do them, que são os pronomes que a pessoa gostaria que pelos quais ela gostaria de ser tratada. Como eu já citei muito em inglês nesse caso, né? Eu vou dizer como falam os americanos: the more, the merrier. Quanto mais, melhor. Então, quanto mais pessoas forem incluídas nesta nossa grande festa chamada vida, nossa, Pedro Bial agora, muito. Então, galera, eu acho que o pensamento é esse, né? Então, quanto mais, melhor, the more, the merrier. Vamos pensar que a língua é uma língua viva, nosso português é uma língua viva. E ainda, né, a gente tem que pensar também na inclusão das pessoas, né? Deixem de ser babacas, gente. Vamos abraçar as mudanças, né, gente, vamos botar todo mundo pra dentro dessa festa. Venha para a festa. Bom, já acho que eu não tenho mais nada pra falar sobre esse assunto. Quer dizer, obviamente, né, é um assunto que é extremamente rico, não dá pra falar disso em um vídeo de 15 minutos, obviamente, dá pra gente só dar uma pincelada, assim, tentar instruir as pessoas que não sabem ainda, né? Para as pessoas que são resistentes. Eu vou dizer agora, aproveitar. Eu não sei quanto tempo de vídeo tem, mas eu vou dizer assim: eu faço curso de barbeiro, né? De cabeleireiro, não, de barbeiro só. E aí veio uma menina que ela era toda assim, aparentemente ela era masculina. Mas eu via que era uma menina por causa que eu vi o nome dela na ficha, né? Do atendimento dessa menina que ela veio pra cortar o cabelo. E aí eu via que ela era uma menino, sabe? Tipo assim, externamente era um menino, mas, né? E aí ficou aquela coisa assim. Eu fico assim, meio ainda.
não sei como dizer, constrangido, porque eu não tenho essa maturidade de chegar pra ela e dizer, ai, qual é os seus pronomes, quais pronomes você gostaria de ser tratada. E aí eu disse assim, ela, uma hora eu falei assim, ele é irmão dela. Daí tava os dois, né, o menino e a menina. Ele é irmão dela. Daí, ao mesmo tempo que eu falei dela, eu já pensei, puta que pariu. Né? Mas como que eu vou chegar? As pessoas também não estão preparadas ainda, né? É uma discussão que talvez ela teria se eu tivesse. Imagina se eu dissesse dele, né? Ia ficar um negócio. Não sei, assim, sabe? Eu sinto que eu ratei feio pra essa guria. Eu devia ter falado, sabe, essa questão do delo, ou perguntado pra ela essa questão dos que pronomes você usa, né? Mas a gente também nem sabe, a educação nesse país tá tão, né? E a gente nos cursos de cabeleireiro, a gente atende pessoas que são carentes, e obviamente eles são carentes se eles estavam lá cortando cabelo de graça. Provavelmente a educação da escola que eles vão, né, tá complicado, ainda mais que a gente viu que que o prefeito de Porto Alegre impediu essa lei nas escolas, então eles veem que é uma discussão que não está sendo feita, né? E aí fica essa questão constrangedora ao mesmo tempo, que parece que é um assunto tabu, um assunto que depois eu fiquei pensando, poxa, eu devia ter falado sobre isso com ela, assim, quais são os pronomes que você gostaria? Mas aí ao mesmo tempo eu não sabia nem se ela de repente já sabia, provavelmente ela sabia, é complicado, gente. A gente tá vivendo tempos que é necessária a informação, é necessária a discussão, é necessário que a gente fale sobre essas coisas. Eu tinha mais um negócio pra dizer, mas acho que eu esqueci. Bom, enfim. Galera, o tema do vídeo de hoje é. Muito obrigado por assistir e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau! Galera, lembrei o que eu queria falar. Eu lembrei também que né, eu dou aula de inglês particular, né? Então eu peguei, tá gravando? Tá gravando. Eu dou aula de inglês particular, aí eu coloquei lá num grupo de professores de, de estudantes, né, de alunos de inglês, eu coloquei lá assim, procuro alune. Não lembro qual foi a postagem toda que eu fiz. Daí eu coloquei alune. Vocês tinham que ver o número de gente que foi lá, encheu o saco por causa da postagem de que eu usei alune. Muita gente foi lá e disse bem assim pra mim: não, até tava pensando, tava considerando em falar aula com você, fazer aula com você. Mas depois que você falou alune, já vi que é um retardado. Sabe? Então, assim, ó, é foda, assim, até a discussão. Aí eu poderia chegar lá e falar todo esse negócio que eu falei aqui do pronome neutro, do inglês, que existem muitas palavras que tem gênero, que não tem gênero específico, e não sei o que e tal. Mas eu queria falar isso assim, muita gente foi lá me criticar nesse post dizendo que alune era uma idiotice. Pessoas que estão aprendendo um novo idioma com preconceito linguístico, né? Isso de certa forma é um tipo de preconceito linguístico. Tá, não, eu só queria falar isso que era uma coisa que eu lembrei antes, mas eu esqueci de falar. Na hora eu não lembrei, mas agora eu lembrei. Então tá, agora eu vou embora mesmo. Tchau.